Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 724 dias lendo a Bíblia e hoje leremos no segundo livro dos Reis, do verso 28 do capítulo 23 até o final do livro, capítulo 25, verso de número 30. O relato que temos nestes capítulos é um relato histórico e está preocupado em nos apresentar datas e nomes. A narrativa aqui nos informa a respeito dos últimos reis e dos últimos acontecimentos antes da queda de Jerusalém e do total cativeiro de Judá diante do rei babilônico Nabucodonosor. Trata-se, portanto, dos últimos anos de Judá e há uma série de fatos aqui que já foram considerados por nós enquanto estudávamos o livro do profeta Jeremias, mas que não foram estudados nessa perspectiva primeiramente histórica. É claro que quando o escritor bíblico narra a história para nós, ele o faz também de uma perspectiva profética. Ele deseja que aprendamos com a história e nesse sentido sim, ele é profeta de Deus ao dizer: aprendam o que Deus quer lhes ensinar através dos fatos. No entanto, quando estudamos estas mesmas questões no livro de Jeremias, apesar de haver narrativa histórica, a proclamação profética era o fator central. Por isso é que nós vamos estudar no dia de hoje basicamente a história, que terá as implicações de ensino e de exortação de Deus para a vida do povo de Judá e também para nós, que já foram mais discutidas lá no livro de Jeremias. O objetivo central, portanto, do estudo de hoje é ajudar você a formar em sua mente um cronograma dos reis que foram se sucedendo, de tal forma que você se torne cada vez mais capaz de entender qual era o contexto, qual era a época, quais eram os problemas que fizeram com que a mensagem do Senhor fosse proclamada nos moldes como foi proclamada e que a gente pôde ler e estudar já no livro de Jeremias. Eu vou me socorrer aqui de uma tabelinha que já fiz, já publiquei no boletim da igreja, e que está à sua disposição se você que acompanha a nossa maratona não recebeu o nosso boletim. Lembro a você que você pode acessar o site da igreja, www.ipbca.org, e ali você pode fazer o download dos boletins e lá estará no boletim de 2 semanas atrás essa tabela que você pode baixar, ou se você desejar, você pode solicitar a tabela que eu estou lendo aqui diretamente na secretaria da nossa igreja com a irmã Rosana, e o e-mail da nossa igreja é presbipca@uol.com.br. A nossa alegria é que você tenha informações para estudar a Bíblia e compreender a mensagem da Bíblia através deste serviço que temos prestado com muito prazer ao povo de Deus. Vamos lá então. No final do capítulo 23 de 2 Reis, nós estamos lendo a morte de Josias. Josias foi aquele rei que começou menino e que aos 8 anos de idade assume e logo um pouquinho mais jovem promove a reforma do templo e descobre ali o livro da lei, possivelmente o livro de Deuteronômio, e faz uma grande reforma na vida nacional. É nos dias de Josias que o profeta Jeremias é chamado e começa então o seu ministério profético. A vida de Jeremias como um todo foi uma vida aprovada por Deus. No entanto, o que nós vemos aqui no final dos dias de Josias é que ele escorrega, ele peca. E como? Josias teve uma certa tranquilidade para promover reformas religiosas porque a Assíria, que mandava no mundo quando ele nasceu, começava a se enfraquecer. Babilônia e Egito eram grandes potências que começavam a disputar o que a Assíria deixaria para trás. E nesse vácuo de poder maior no mundo, Josias teve paz e bênção de Deus para prosseguir fazendo suas reformas. No entanto, no final da vida de Josias, a Babilônia começa a despontar como novo poder mundial. E o Egito quer guerrear com a Babilônia para disputar o que vai ficar para trás deixado pela Assíria. E contra tudo aquilo que Josias defendeu a vida toda, no final da sua vida, ele tenta se colocar ao lado do exército babilônico. E quando o faraó Neco vai batalhar com a Babilônia na cidade de Carquemes, Josias sai para tentar impedir o faraó Neco, colocando-se, portanto, ao lado da Babilônia. E então o que nós vemos
é que nessa batalha Josias vem a falecer. Se você depois observar a narrativa no livro das Crônicas, que leremos amanhã, você vê que o faraó chega inclusive a dizer: Josias, não se mete comigo, eu estou indo lá a mando do seu Deus, ele falou comigo, e se você vier você vai se arrepender. Mas cego, surdo, Josias não dá ouvido e acaba morrendo na batalha. Há uma questão de tradução aqui no verso 29 de 2 Reis 23, onde nós lemos assim: nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria. A melhor tradução seria como está na Nova Versão Internacional: ao encontro do rei da Assíria. O faraó Neco ia juntar-se aos assírios remanescentes, que ainda se encontravam lá em Carquemes, para os dois exércitos unidos guerrearem contra a Babilônia. E foi essa ajuda que Neco queria prestar que Josias tentou impedir. E nesse contexto é que Josias morreu. O povo da terra, diz o verso 30 do capítulo 23, tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar do seu pai. O problema é que Joacás era o quarto filho de Josias, e não o mais velho príncipe herdeiro. Você pode ler isso lá em 1 Crônicas 3,15. O povo da terra colocou Joacás no lugar de Josias, possivelmente porque Joacás tinha a mesma ideia de política internacional. Ele era favorável à Babilônia e contrário ao Egito. E isso parece se confirmar logo na sequência, porque, voltando da batalha que teve contra a Babilônia e que não houve maior vencedor ali, o faraó Neco vem e manda prender o novo rei de Judá, Joacás, para que ele não reinasse em Jerusalém, como diz o verso 33. E faraó Neco coloca como rei em Judá um outro filho de Josias, chamado Eliaquim, de quem ele muda o nome para Jeoaquim. Esse também não era o filho mais velho de Josias, era o segundo filho de Josias, mas possivelmente foi escolhido pelo faraó por adotar uma política pró-Egito. E aí então você começa a perceber que Babilônia e Egito, nestes últimos anos de Judá, estão mandando no reino que deveria ser governado pela dinastia davídica para a glória do Senhor. E isso tudo está acontecendo porque Judá se afastou do Deus vivo, do único Deus verdadeiro. E agora o faraó leva grandes tributos para o Egito, leva Joacás para o Egito e coloca um outro rei em Judá. E você começa a perceber substituição de reis em Judá por conta de outros reis estrangeiros, saques, pagamentos pesados de tributos, e mortes e humilhações e muitas outras coisas que são realizadas aqui nestes últimos anos de Judá. Jeoaquim, que é agora colocado no trono pelo faraó Neco, vai governar mais. Ele vai governar por 11 anos. E nós vamos ver que depois de pagar esse tributo inicial ao faraó Neco e tudo mais, ele fica durante um tempo vassalo do Egito, até que numa nova batalha entre a Babilônia e o Egito, o general Nabucodonosor, no ano 605, se faz vencedor. O Egito perde a guerra agora. Numa primeira batalha no ano 609, não houve vencedor claro, e aí o faraó voltou e trocou o rei de Judá. Colocou o Jeoaquim no trono. Mas agora Nabucodonosor venceu. E ele vem até Judá, conforme você vai ler aqui em 2 Reis 24, e ele vai levar muita coisa para a Babilônia. Ele vai levar utensílios do templo, como você pode ler lá no livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 2. Ele vai levar o próprio profeta Daniel, como você pode ler lá no cabeçalho do livro deste profeta. E, inclusive, você vai ver que ele prepara o rei Jeoaquim para ser levado cativo para a Babilônia, amarrando-o com cadeias de bronze, conforme você pode ler em 2 Crônicas 36:6. Mas, por algum motivo não declarado, Jeoaquim permaneceu em Jerusalém. E ele foi vassalo de Nabucodonosor por 3 anos, conforme você lê em 2 Reis 24:1. Mas, então ele se rebela. Aparentemente, Jeoaquim aproveitou uma nova batalha entre a Babilônia e o Egito, na qual Nabucodonosor veio até as portas do Egito para guerrear, e o Egito conseguiu defender o seu território e enfraqueceu em muito os exércitos de Nabucodonosor. Nabucodonosor precisou voltar para a Babilônia para se refazer, e foi nesse momento que Jeoaquim se rebelou e falou: chega de pagar tributos para a Babilônia.
E como Nabucodonosor não podia atacar pessoalmente Judá por conta desta rebeldia, as crônicas babilônicas, que são tábuas de argila que foram encontradas na escavação da cidade da Babilônia, nos informam que Nabucodonosor mandou que as nações vizinhas atacassem Judá, coisa que a gente lê narrado aqui no capítulo 24, verso 2, que caldeus, sírios, moabitas, filhos de Amon foram enviados para guerrear contra Judá. O escritor de Reis mostra nisso a mão de Deus agindo contra Judá, o que também é verdade, é lógico. E a razão por trás disso é a política internacional da Babilônia, que naquele momento não podia atacar Judá por estar enfraquecida. Essa é a base pela qual, a gente já viu isso, Jeremias, nos seus capítulos 48, 49, vai pronunciar sentença contra essas nações que fizeram guerra contra o povo de Deus, em particular os moabitas e os amonitas. A gente estudou isso há poucos dias atrás. Bom, nós não sabemos como Jeoaquim vem a falecer. Aparentemente ele descansa com seus pais, como diz o verso 6 do capítulo 24, na própria cidade de Jerusalém, como parece sugerir Ezequiel 19:5, mas em circunstâncias humilhantes, como foi profetizado por Jeremias nos capítulos 21, verso 19 e 36, verso 30. Existe uma certa punição histórica no fato de que sua morte não foi registrada. E ele morre no mesmo mês em que Nabucodonosor, já reorganizado militarmente, vinha para a Palestina para punir Judá por sua infidelidade. Sobra a batata quente nas mãos de Joaquim, o seu filho, que vai enfrentar a fúria babilônica. É isso que a gente lê a partir do verso 8 do capítulo 24. Joaquim é o filho de Jeoaquim. Ele é neto de Josias e ele herda o trono de seu pai, mas é tirado do trono por Nabucodonosor muito rapidamente. Ele acaba ficando no trono apenas 3 meses. E conforme foi profetizado por Jeremias, ele é levado cativo para a Babilônia. Veja lá, Jeremias capítulo 22, versos 25 a 26. E Nabucodonosor leva também a rainha mãe, como você vai ler aí, leva príncipes, leva valentes, leva artesãos, e entre as pessoas que são levadas também está o profeta Ezequiel. São levados agora mais tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e essa é a segunda investida da Babilônia contra Jerusalém, agora no ano 597 a.C. Jeremias havia profetizado que nenhum dos filhos de Joaquim se assentaria no trono, porque ele foi rejeitado, foi recusado pelo Senhor. Você pode ler sobre isso lá em Jeremias 22, 24. Quem é que Nabucodonosor coloca no trono? Ele coloca um outro filho de Josias, que portanto era tio de Joaquim. O nome deste outro filho era Matanias, conforme você pode ver no verso 17 do capítulo 24, mas Nabucodonosor muda o nome dele para Zedequias. E em tudo isso fica clara a soberania da Babilônia sobre Judá naquele momento. Colocado no trono por Nabucodonosor, Zedequias será o último rei. Terceiro filho de Josias, escolhido provavelmente por uma atitude de submissão à Babilônia, ele se mantém oscilando entre a Babilônia e o Egito, logo que Nabucodonosor se retira, como foi o caso de Jeoaquim antes dele. Ele pede ajuda do Egito para resistir à Babilônia, e a gente já viu isso lá em Jeremias capítulo 37, quando os egípcios, inclusive, por um breve tempo, são bem-sucedidos em levantar o cerco que os babilônicos faziam a Jerusalém. O faraó Ofra, que era o novo governante egípcio, a essas alturas vem ajudar, e um primeiro cerco babilônico é suspenso por breve tempo. É durante a época de Zedequias que acontece aquele fato de Jeremias comprar um terreno que já estava no domínio dos babilônicos, através de um ato simbólico e tudo mais. Porém, depois de 18 meses de cerco, a cidade de Jerusalém, ainda governada por Zedequias, finalmente cai diante dos babilônicos, e é isso que a gente vai ler aí na sequência. E conforme havia sido profetizado por Jeremias, e até mesmo por Ezequiel, conforme nós vamos ler na próxima semana, Zedequias teve seus filhos mortos, teve a vista vazada, foi levado para a Babilônia em cadeias de bronze, conforme você pode ler aí no capítulo 25, e ele morre lá na Babilônia.
conforme a gente lê lá em Jeremias capítulo 21, verso 7, capítulo 32, verso 5, capítulo 34, versos 4 e 5 e capítulo 52, verso 11. É nessa terceira investida da Babilônia contra Judá que finalmente o templo é destruído, que os muros da cidade são completamente derrubados, que todos os tesouros do templo são levados para a Babilônia, que a casa real é queimada, que tudo é finalmente destruído, e nós estamos no ano 586 a.C. Jeremias, nesta ocasião, é inicialmente levado com os prisioneiros, caminho da Babilônia, mas identificado pelo general Nebuzaradã, comandante de Nabucodonosor, ele é liberto e volta para ficar com o que tinha sobrado do povo em Judá, que agora era governado por Gedalias. O novo governador, agora não mais rei, e sim governador de Judá, nomeado por Nabucodonosor. A gente leu bastante sobre isso lá em Jeremias e percebe que essa história também nos é contada aqui. A gente viu lá em Jeremias que Gedalias governa muito pouco, são apenas 3 meses. Você vê isso lá em Jeremias 39:2 e 41:1, que dá só 3 meses de governo para Gedalias e ele já é assassinado por Ismael, um descendente da família real de Judá, que obtém patrocínio do rei amonita Baalis. E a gente comentou isso também quando estudou Jeremias. E então o povo que sobrou, depois que o próprio Ismael foi afugentado pelo Joanã, a gente também falou sobre isso lá em Jeremias, o povo que sobrou ficou com medo da represália babilônica e foi se esconder no Egito, levando Jeremias consigo contra a vontade do profeta. E é assim que a gente termina o segundo livro dos reis, onde se tem a exposição do cativeiro e das razões que levaram ao cativeiro. Foi por causa da infidelidade de Judá que o povo foi parar naquela situação. No entanto, o livro, apesar de mostrar toda a justiça de Deus e as razões que Deus tinha para punir o seu povo, o livro termina com uma nota otimista, uma esperança de restauração desenhada aqui, quando se mostra que o rei Joaquim, aquele que tinha sido levado para o cativeiro junto com a rainha-mãe, junto com o profeta Ezequiel, o rei Joaquim, depois de 37 anos preso na Babilônia, começou a ser bem tratado pelo filho de Nabucodonosor, chamado Evil-Merodach. Já tinha passado muito tempo, nós estamos falando do ano agora 561 a.C., passou-se muito tempo, mas começa a acender uma luz de esperança aqui, quando nós vemos que a sorte dos judeus cativos começa a mudar. E o rei começa a ser honrado lá na corte babilônica. Algumas tabuinhas de argila encontradas ali na Babilônia mencionam o nome de Joaquim e mencionam também o suprimento diário que era destinado a ele. Isso nos remete a 1º livro dos Reis, capítulo 8, versos 46 a 53, quando Salomão, mencionando o cativeiro como uma das maldições da aliança, logo na inauguração do templo pede a Deus que se os exilados se arrependessem, que Deus olhasse para eles e os trouxesse de volta. E é isso que está começando a acontecer aqui. Assim, nós terminamos o relato do livro dos Reis, onde o povo termina no exílio, na Babilônia, Jerusalém destruída, os muros destruídos, onde nós vemos os 4 últimos reis de Judá, todos eles ligados a Josias, que foi o último bom rei. Joacás, filho de Josias, mau rei. Jeoaquim, outro filho de Josias, mau rei. Joaquim, um neto de Josias, mau rei. E Zedequias, um outro filho de Josias, mau rei. E ao longo de 22 anos e meio em que esses 4 reis governaram, 3 invasões da Babilônia, os profetas sendo levados, os príncipes sendo levados, os artesãos, a corte sendo levada, muitos outros executados, saques, não é? Ou uma hora é o Egito que nomeia o rei, outra hora é Nabucodonosor que nomeia o rei, e a gente vai vendo a derrocada da nação. Tempos difíceis durante os quais Jeremias profetizou e a gente bem estudou o que Deus falou ao seu povo naquela época. É isso que temos a dizer a você hoje. A aula de história é intensa, mas é exatamente pela compreensão deste período que a gente consegue se apropriar melhor da mensagem de Jeremias, que já estudamos, e da mensagem de Ezequiel, que logo estudaremos. Espero que esses estudos, esses dados, essas informações ajudem você a entrar no mundo da Bíblia para se apropriar cada vez mais da sua mensagem.
bom estudo, boa leitura para você, que Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.